Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração: Thelma Schinkermann. Continuação do capítulo 10. Outra riqueza também aumentara prodigiosamente durante a estada de César Borgia na França. A de João Borgia, sobrinho do Papa, que fora um dos amigos mais devotados do Duque de Gandia até a época de sua morte. Em Roma, dizia-se abertamente que os grandes favores de que gozava o jovem cardeal, concedidos por sua santidade, não se deviam tanto à memória de seu irmão, mas à proteção de sua irmã. Essas duas razões bastaram para que João Borgia passasse a ser visto com grande suspeita por César, que jurou a si mesmo que não o deixaria desfrutar de sua nova riqueza por muito tempo. Entre mentes, o duque de Valentinois soube que seu primo João acabara de ser nomeado cardeal a latere de todo o mundo cristão e havia deixado Roma para fazer uma visita aos estados pontifícios, com um séquito de arcebispos, bispos, prelados e senhores tão impressionantes que teriam sido dignos do próprio Papa. César tinha ido a Roma somente para obter algumas notícias, e lá permaneceu por apenas 3 dias. Então, levando consigo todas as tropas que sua santidade tinha a oferecer, juntou-se ao seu exército nas margens do rio Enza e marchou imediatamente para Imola. Essa cidade abandonada por seus senhores, que haviam se refugiado em Forlì, foi forçada a se render. Tendo conquistado Imola, César logo marchou para Forlì. Ali foi posto em xeque uma resistência vinda de uma mulher, Catarina Sforza, viúva de Girolamo e mãe de Otaviano Riario. Havia se refugiado naquela cidade e inflado a coragem da guarnição, pondo seus bens e a si mesma sob a proteção deles. César percebeu que não se tratava mais de uma conquista repentina, mas que estava enfrentando um cerco total. Então, imediatamente começou a tomar as providências necessárias, colocando uma bateria de canhões em frente ao ponto em que as paredes lhe pareciam mais fracas, e ordenou que disparassem de forma ininterrupta até que a brecha viável fosse aberta. Quando voltou ao acampamento, depois de ter dado essa ordem, encontrou João Borgia, que, em seu caminho de Ferrara para Roma, não queria passar tão perto de César sem lhe fazer uma visita. O homem foi recebido com cordialidade e aparente alegria e permaneceu ali por 3 dias. No 4º dia, todos os oficiais e cortesãos foram convidados para um grande banquete de despedida. E César disse adeus ao primo, confiando a ele despachos para o Papa e saudando-o com todo o afeto que havia demonstrado em sua chegada. O cardeal João Borgia partiu assim que se levantou da mesa do banquete, mas, ao chegar a Urbino, foi acometido por uma indisposição tão repentina e estranha que se viu obrigado a parar. Passados alguns minutos, sentiu-se um pouco melhor e retomou a viagem. Porém, mal havia chegado à Roca Contrada, quando voltou a sentir-se mal, tanto que decidiu interromper a jornada e passar alguns dias na cidade. Então, achou que tinha melhorado de novo e, sabendo que Forlì havia sido tomada e que Catarina Sforza tinha sido feita prisioneira ao tentar se refugiar no castelo, decidiu retornar a César e parabenizá-lo por sua vitória. Em Fossombrone, porém, embora tivesse trocado a carruagem por uma liteira, viu-se obrigado a parar uma 3ª vez, e foi a última. Naquele dia, deitou-se na cama para nunca mais se levantar. Morreu 3 dias depois. Seu corpo foi levado a Roma e sepultado sem cerimônia na Basílica de Santa Maria do Povo, onde o cadáver de seu amigo, o Duque de Gandia, o aguardava. E, apesar da posição elevada que ocupara em vida, ninguém mais falava do jovem cardeal. Era como se ele nunca tivesse existido. Assim, na escuridão e no silêncio,
desapareceram todos aqueles que haviam sido arrastados para a destruição pela ambição daquele terrível trio, Alexandre VI, Lucrécia e César. Quase ao mesmo tempo, outro assassinato consternou Roma. O capitão dos soldados do Papa, Dom Giovanni Servilione, um cavalheiro de nascimento e um valente soldado, foi atacado por alguns sbirri certa noite, quando voltava para casa depois de jantar com Dom Elísio Pignatelli, um cavaleiro da Ordem de São João. Um dos homens perguntou-lhe qual era o seu nome e, diante da resposta, vendo que não havia engano, cravou uma adaga em seu peito, enquanto um segundo homem, com um golpe de espada, arrancou-lhe a cabeça, que caiu a seus pés antes mesmo de o corpo ter tido tempo de desabar. O governador de Roma prestou uma queixa ao Papa a respeito desse assassinato, mas logo percebeu, pela forma como Sua Santidade havia recebido sua reclamação, que teria sido melhor não ter dito nada sobre o assunto. Ele interrompeu as investigações que já tinham começado, de modo que nenhum dos assassinos foi preso. Espalhou-se, no entanto, o boato de que César, durante sua curta estada em Roma, tivera um encontro com a esposa de Servilione, uma Borgia de nascimento. O marido dela, ao descobrir essa violação aos deveres conjugais, tinha ficado furioso e ameaçara a mulher e seu amante. A ameaça chegou aos ouvidos de César, que, mais uma vez, se valeu de Michelotto, e de Forli deu ordens para que Servilione fosse assassinado nas ruas de Roma. Outra morte inesperada se seguiu à de Dom Giovanni Servilione, tão rapidamente que não poderia deixar de ser atribuída, se não à mesma causa, ao menos ao mesmo mandante. Monsenhor Agnelli de Mantua, arcebispo de Cosenza, clérigo da Câmara e vice-legado de Viterbo, tendo caído em desgraça aos olhos de Sua Santidade, não se sabe por qual razão, foi envenenado em sua própria mesa, na qual havia passado boa parte da noite travando uma conversa animada com 3 ou 4 convidados. Enquanto isso, o veneno deslizava em suas veias. O arcebispo foi para a cama com plena saúde, mas foi encontrado morto pela manhã. Seus bens foram imediatamente divididos em 3 partes. As terras e casas foram para o duque de Valentinois. O bispado foi para Francisco Borgia, filho do Papa Calixto II. E o cargo de clérigo da Câmara foi vendido por 5.000 ducados para Ventura Benassai, um comerciante de Siena que, depois de ter pagado essa quantia a Alexandre VI, mudou-se para o Vaticano no mesmo dia. Graças a essa última morte, foi resolvida uma questão de direito incerta até então. Visto que os herdeiros legítimos de Monsenhor Anelli haviam dado algum trabalho para aceitar que estavam sendo deserdados, Alexandre VI emitiu um documento proibindo todos os cardeais e sacerdotes de fazer testamentos e declarou que todas as suas propriedades deveriam, doravante, ser passadas a ele. César, no entanto, foi interrompido abruptamente, bem quando estava se saindo vitorioso. Graças aos últimos 200.000 ducados de seu tesouro, Ludovico Sforza recrutou 500 soldados de Bolonha e 8.000 soldados de infantaria suíços, com os quais marchou para a Lombardia. Dessa forma, Trivulzio, para enfrentar o inimigo, fora obrigado a chamar de volta Yves d'Allegre e as tropas que Luís XII havia emprestado a César. César, deixando para trás alguns dos soldados papais para as guarnições de Forli e Imola, dirigiu-se para Roma com o restante de suas tropas. Alexandre VI queria que a entrada do filho na cidade fosse triunfal. Então, quando soube que os comandantes do exército estavam a apenas alguns quilômetros da cidade, enviou mensageiros para convidar os embaixadores reais, cardeais, prelados, barões romanos e os representantes municipais para irem, com toda a sua comitiva, ao encontro do duque de Valentinois.
E como a baixeza de quem obedece é sempre maior do que o orgulho de quem manda, as ordens não foram apenas cumpridas à risca, mas até mesmo superadas. A entrada de César na cidade ocorreu no dia 26 de fevereiro de 1500 e, embora fosse o ano do grande jubileu, as festas carnavalescas aconteceram de todo modo, mais extravagantes e licenciosas do que de costume. No dia seguinte, o conquistador preparou uma nova exibição de sua glória, que escondeu sob o véu de um baile de máscaras. Como se estivesse satisfeito por ser associado à glória, ao gênio e à fortuna do grande homem cujo nome ele carregava, decidiu representar o triunfo de Júlio César na Piazza di Navona, o lugar em que se costumava celebrar as festas carnavalescas. No dia seguinte, portanto, ele e a sua comitiva partiram daquela praça e percorreram todas as ruas de Roma, vestindo trajes clássicos e andando em carruagens antigas, em uma dos quais estava César, vestido como os imperadores romanos de outrora, com uma coroa de louros douradas cingindo-lhe a testa, rodeado de lictores, soldados e porta-estandartes carregando bandeiras estampadas com seu lema, abre aspas, Aut César aut nihil, fecha aspas. Finalmente, no quarto domingo da Quaresma, o Papa conferiu a César a tão desejada posição de general e gonfaloneiro da Santa Igreja. Enquanto isso, Sforza havia cruzado os Alpes e passado pelo lago de Como, em meio a aclamações de seus antigos súditos, que logo perderam o entusiasmo que o exército francês e as promessas de Luís XII haviam inspirado. Essas demonstrações de júbilo aumentaram de tal maneira em Milão que Trivulzio, julgando que não seria seguro para a guarnição francesa permanecer ali, dirigiu-se a Novara. A experiência confirmou que ele não tinha se enganado, pois assim que os milaneses perceberam que os franceses estavam partindo, uma agitação reprimida começou a se espalhar pela cidade, e as ruas logo se encheram de homens armados. Os soldados, com espadas em punho e lanças em repouso, tiveram que passar por aquela multidão murmurante. Os franceses mal tinham terminado de atravessar os portões da cidade quando a multidão se dispersou, correndo atrás do exército e perseguindo-os com gritos e insultos até as margens do rio Ticino. Trivulzio deixou 400 lanceiros em Novara, bem como os 3.000 suíços que Yves d'Alegre trouxera da Romanha. Depois se dirigiram com o resto do exército para Mortara, onde finalmente parou para esperar a ajuda que havia solicitado ao rei da França. Atrás dele, o cardeal Ascânio e Ludovico entraram em Milão em meio às aclamações de alegria de todos os cidadãos. Nenhum deles perdeu tempo e, querendo aproveitar esse entusiasmo, Ascânio se encarregou de sitiar o castelo de Milão, enquanto Ludovico atravessava o rio Ticino e atacava Novara. Os sitiantes e sitiados eram filhos da mesma nação, pois Yves d'Alegre tinha apenas 300 franceses com ele e Ludovico 500 italianos. Na verdade, nos últimos 6 anos, os suíços haviam se tornado praticamente os únicos soldados de infantaria da Europa, e todas as potências vieram, com ouro em mãos, tirar proveito das poderosas reservas de suas montanhas. O resultado foi que aqueles filhos rudes de Guilherme Tell, colocados em leilão pelas nações e tirados da vida humilde e árdua de um povo montanhês para serem levados para cidades de riqueza e prazer, haviam perdido, ao passarem a se relacionar com outras nações, não a sua antiga coragem, mas aquela rigidez de princípios pela qual costumavam se destacar.